Olá, seja muito bem-vinda ao Desafio da Restauração. Eu sou a Grazi e se você chegou até aqui, eu quero te dizer uma coisa muito importante. Você não está sozinha. Talvez ninguém veja, mas você sabe como está a sua casa hoje. Talvez o seu casamento esteja frio e o seu marido esteja distante. Talvez esteja pairando um silêncio no ar. Ou pior, talvez você esteja vivendo em um ambiente em que as brigas e discussões sempre terminam da mesma forma, com você magoada, cansada, exausta de lutar com a força do próprio braço para restaurar um casamento que parece que não tem mais jeito. E olha só, se você estiver cansada, cansada de tentar, de orar e cansada de pensar, eu não sei mais o que fazer, fica aqui comigo nesse vídeo até o final. Eu sei que muitas mulheres que estão aqui hoje estão à beira de tomar uma decisão, ou até mesmo seu marido já falou em divórcio, ou você mesma pensou sobre isso em algum momento de extrema dor. E essa ideia está cada vez mais presente dentro de você. Só que ao mesmo tempo você não quer destruir a sua família, você tem medo do que pode acontecer depois da separação. O que pode acontecer com seus filhos, com a sua vida, com a sua história com Deus. Mas posso te dizer uma coisa? Se você ainda está aqui, se você chegou até esse vídeo, é porque você ainda não desistiu do seu casamento. E é por isso que esse desafio existe. Esse é o desafio da restauração, um desafio de 30 dias, no qual você vai receber a cada dia uma orientação e uma ferramenta para você colocar em prática no seu dia a dia. Eu quero que você saiba que criamos esse desafio com base no livro O Desafio de Amar. Esse livro foi escrito na mesma época em que foi feito o filme A Prova de Fogo. Esse filme é bem conhecido e talvez você já tenha assistido. Ele conta a história de um bombeiro e uma relações públicas que trabalham no hospital. E lá pelo 7º ano de casamento, eles têm uma relação extremamente conturbada. Eles estão com o casamento desgastado, repleto de brigas, discussões, e eles já nem se respeitam mais. Na verdade, eles já não suportam mais a convivência um do outro. E é exatamente nesse contexto que começa a abrir espaço para o inimigo. E por que isso acontece? Porque eles foram se distanciando. E eu sempre digo que espaços não ficam vazios, eles sempre são preenchidos por algo ou por alguém. E quando o casal se distancia, é justamente quando abre-se uma porta para o inimigo das nossas almas entrar e fazer um estrago no nosso relacionamento. Mas eu não estou aqui só para identificar o problema, eu também estou aqui para te ajudar a encontrar uma solução. Durante os próximos 30 dias, eu vou te conduzir por um caminho, não de tentativa, mas de direção. E para quem ainda não me conhece, eu sou a Grazi, uma mulher cristã. E eu já estive exatamente no lugar onde você está hoje. Eu vivi um casamento que foi se desgastando aos poucos. E eu tomei a decisão do divórcio. Mas eu descobri depois, estudando a palavra, que existia um caminho que eu não conhecia na época. E hoje eu ajudo mulheres a não atravessarem a ponte que eu atravessei. Olha só, eu não estou aqui porque eu li um livro ou porque eu estudei sobre o assunto, mas sim porque eu vivi isso na pele. E eu conheço as consequências traumáticas de um divórcio, tanto para a mulher quanto para os seus filhos. E é por isso mesmo que o tema dessa nossa aula de hoje é: seu casamento está desgastado e o problema pode estar em um lugar que ninguém te ensinou a olhar. Eu quero que você me conte com muita sinceridade. Reflita a respeito disso. O seu casamento hoje está em paz ou ele está desgastado? E agora eu quero te explicar algo que pode mudar completamente a forma como você enxerga o seu casamento, porque talvez você esteja olhando para o lugar errado. Quando um casamento começa a dar errado, o que é o mais comum, o mais natural de acontecer? Normalmente a gente tende a olhar para o outro. A gente diz assim: ele mudou, ele não me trata bem, ele não faz mais o que fazia antigamente. E muitas vezes isso é real, tudo isso é verdade. E eu não estou invalidando isso. Eu sei que tem dor aí, tem ausência, tem frustração. Mas existe algo que quase ninguém te ensinou. Um casamento, ele não se desgasta só pelo que acontece, só pelas circunstâncias, só pela rotina.
Ele se desgasta pelo padrão que se repete dentro dele. E esse padrão não está só no outro. Olha só, eu não estou aqui para falar sobre culpa, é sobre consciência. Porque a maioria das mulheres cristãs tenta resolver o casamento com esforço, com a força do próprio braço. Ela tenta conversar mais com o marido, até tenta ser um pouco mais paciente e controlar aquilo que fala. Ela tenta orar mais, jejuar, faz vigília, mas nada muda. E aí vem o pensamento: talvez não tenha mais jeito. Mas o problema, acredite, não é falta de tentativa, é falta de direção. Você não está perdendo seu casamento por falta de esforço, mas sim por não enxergar o que realmente precisa ser ajustado nele. E é exatamente isso que nós vamos começar a fazer hoje. Afinal, você já sentiu que tenta, tenta e nada muda? Deixa eu te contar algo que eu descobri estudando a palavra. Muitas vezes o nosso comportamento, ele não é guiado apenas pela nossa própria vontade. Existem sim, e eu espero que você acredite nisso. Existem influências espirituais malignas que podem estar afetando o comportamento do seu marido e o seu comportamento no seu relacionamento. Olha, eu não estou aqui para falar das mesmas coisas que você já ouviu, talvez na igreja, através de conselheiros, através de amigos. Eu não estou aqui para batalhar com aquilo que é visível, mas sim com aquilo que é invisível. Estudando a palavra, a gente consegue reconhecer alguns padrões que atuam no nosso casamento e que nós temos sim o poder e a autoridade para combater. Mas antes, é preciso identificar quem é o verdadeiro inimigo. E o verdadeiro inimigo não é o seu marido. E precisamos também identificar quais são as ferramentas e as estratégias necessárias para lutar contra esse inimigo invisível. E ao longo desses 30 dias, nós vamos fornecer ferramentas, atitudes práticas, pequenas mudanças que você vai implementar no seu dia a dia, na sua forma de lidar com seu marido, na sua forma de encarar situações de conflito. E pode acreditar, 30 dias parece um tempo curto para implementar mudanças em um relacionamento, mas você vai sim começar a perceber as primeiras mudanças ao longo desses 30 dias. E não só no seu marido, mas também em você. Agora, deixa eu te mostrar por que isso é tão importante. Porque quando você entende o que está por trás desse desgaste, você para de viver no escuro, para de reagir no automático e repetir as mesmas discussões para só ficar se culpando depois. E então você começa a ter clareza, direção e passa a agir com consciência. E olha só, eu já vi isso acontecer diversas vezes. Uma vez uma mulher me procurou dizendo assim: Grazi, meu casamento acabou, só falta agora oficializar a separação. Ela realmente não via mais saída. Mas quando ela começou a enxergar os padrões familiares que se repetiam ao longo de gerações, ela percebeu que o que ela precisava era se posicionar espiritualmente para poder eliminar aquelas influências da vida dela. E antes de querer qualquer mudança no marido, o posicionamento dela começou a mudar o ambiente. O marido não mudou, mas ela passou a se posicionar de uma forma diferente. E uma outra mulher me disse assim: eu achei que o meu problema era ele, mas era eu que estava perdida dentro de mim. E quando ela se reposicionou, a dinâmica inteira da casa e da família começou a se transformar. Mas eu sei o que você deve estar pensando aí. Grazi, mas aqui em casa é diferente. O meu marido já não quer mais tentar. Não, não, aqui a situação já passou de qualquer limite aceitável. E eu te entendo, de verdade. Mas deixa eu te falar algo com muito cuidado. Nem todo casamento que parece acabado está realmente perdido. Às vezes, ele só está desalinhado. E olha só, o fim que você está vendo pode ser só o resultado de um padrão que nunca foi corrigido no seu relacionamento. Isso está fazendo sentido para você? Você sente que falta clareza do que fazer para recuperar o seu casamento?
Olha só, agora eu vou te mostrar o primeiro passo real da restauração de um casamento. E ele não começa no seu marido, ele começa em você. Mas calma, isso aqui não é para te trazer peso. Pelo contrário, isso é para te conferir poder. Porque se dependesse só do outro, você estaria presa a essa situação. E sabe qual é o problema? A maioria das pessoas tenta da maneira errada. A mulher fica esperando o outro mudar. Ela reage baseada no que ele faz e, com isso, ela passa a viver em ciclos emocionais repetitivos e tenta controlar tudo o tempo todo. E isso é muito cansativo e só aprofunda o desgaste na relação. Mas deixa eu te contar qual é o jeito certo, qual é a forma que você tem que fazer para começar a resolver realmente a situação. Primeiro, você precisa começar enxergando o que está acontecendo dentro de você. E é exatamente para isso que eu criei essa ferramenta. E essa ferramenta vai ser usada ao longo dessa semana. Ela se chama Espelho da Casa. Ela vai te ajudar a mapear três coisas. Primeiro, o que você pensa sobre o seu casamento. Segundo, o que você sente dentro da sua casa quando você se relaciona com seu marido. E terceiro, como você age no automático frente aos desafios do dia a dia. E por que implementar essa ferramenta é tão importante? Porque aquilo que você não enxerga, você não consegue mudar. E a restauração começa quando você para de reagir e começa a entender. O passo prático de hoje é o seguinte: hoje você vai começar apenas se observando. Comece a prestar atenção em como você reage, no que você sente e qual é a maneira que você pensa. Sem julgamento, só trazendo à consciência as suas atitudes, sem falar do marido. Você acha que consegue fazer isso hoje? Só observar as suas atitudes, mesmo aquelas que você não gosta, sem se culpar. Essa ferramenta vai estar disponível lá no link da minha bio. Vai até o Instagram e se inscreve. Se inscreve para participar da comunidade que nós criamos no WhatsApp e que é através dela que nós vamos disponibilizar cada uma das ferramentas que vão ser utilizadas nesse desafio. Bom, mas essa foi só a apresentação. Deixa eu te explicar um pouquinho melhor como é que vai funcionar esse desafio. Ao longo dos próximos 30 dias, nós vamos todos os dias publicar uma orientação lá no Instagram de uma ação específica que você vai implementar a cada dia. Cada uma dessas ações, ela tem um embasamento bíblico, ou seja, cada ação prática na verdade, reflete um princípio, o ensinamento da palavra. Porque tudo que a gente quer fazer aqui, nesse desafio de restauração, é adequar a sua maneira de pensar, as suas palavras e as suas atitudes aos princípios milenares da Bíblia. É com base na palavra que nós vamos começar um processo de transformação no seu casamento. Então não perca, acompanhe todos os dias lá no Instagram. Nós vamos publicar um novo vídeo com a orientação de qual ferramenta, de qual atitude prática deve ser feita naquele dia. Olha, eu sei que parece bom demais para ser verdade, mas acredite, o seu casamento pode sim ser restaurado. Existem coisas que você ainda não tentou. Por mais que você pense que já tentou de tudo, pode ter a certeza de que, à luz da palavra, sempre existem novas estratégias, novas ferramentas que podem sim ser implementadas para trazer um resultado imediato. Algumas dessas ações não vão ser fáceis. Outras são até bem simples de cumprir. Mas tenha certeza, cada uma dessas ações é uma ação poderosa no sentido de restaurar o seu casamento, de recuperar a intimidade com o seu marido e de fazer com que as brigas e discussões diminuam a cada dia. E acredite, por mais difícil que seja passar por esse desafio, por mais difícil que seja implementar cada uma dessas ferramentas, ao final desses 30 dias, você vai perceber o quanto valeu a pena fazer esse esforço, o quanto valeu a pena investir, não no divórcio, mas sim na restauração do seu casamento. E agora eu quero te perguntar uma coisa: o que mais te marcou nessa aula de hoje? Foi entender que não é falta de esforço? Foi entender que existe um padrão
e que ainda o seu casamento pode sim ter uma solução? Escreve, por favor, nos comentários e olha, se essa aula fez sentido para você e você sente que precisa de direção, eu quero te convidar para algo mais profundo. Eu abri algumas vagas para uma sessão de acolhimento. Mas pode ficar tranquila, porque isso não é uma venda, não tem nada a ver com venda. É apenas uma conversa, onde eu vou te ouvir de maneira online. É um encontro individual, comigo e com você. Nesse encontro online, eu vou entender o que está acontecendo na sua casa e vou te mostrar o que é que está travando o seu casamento e qual é o caminho que você deve seguir. O link está aqui embaixo. Mas olha, são poucas vagas, porque eu faço isso pessoalmente. Então corre para se inscrever para essa sessão de acolhimento individual, que eu te espero por lá. E olha só, esse desafio, ao longo do mês de maio, ele vai ter 5 aulas toda sexta-feira, às 15 horas, vai ser postado aqui no YouTube a próxima aula que vai guiar as ações de toda a semana seguinte. E na próxima aula, eu vou te mostrar por que você continua reagindo da mesma forma, mesmo querendo agir diferente. Porque aqui é onde começa a virada de verdade. Então se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e continua esse processo comigo, porque você não precisa destruir a sua família para sair dessa dor.